Boa noite, galera do presencial, galera do online. Hoje é a nossa primeira aula de Direito Administrativo, certo? E eu espero que todos vocês tenham trazido a Constituição Federal. Todos trouxeram? Sim. Por que é importante trazer a Constituição, galera? Primeiro, não existe um código administrativo. Tá? Isso eu sempre falo nas aulas. Penal, você tem um Código Penal. Constitucional, você tem a Constituição Federal. Direito Civil, você tem o Código Civil. No entanto, quando a matéria é direito administrativo, nós não temos no ordenamento jurídico um código administrativo. Onde que eu estudo direito administrativo? Resposta: Constituição Federal e diversas outras leis espalhadas pelo ordenamento. A exemplo da 8666, 8112 e outras tantas. Certo, galera? Então é importante trazer nas minhas aulas de direito administrativo a Constituição Federal. Beleza? Quem não tem a Constituição, vá anotando os artigos no caderno e aí quando chegar em casa, leiam o caderno juntamente com a Constituição Federal. Beleza? Estão combinado? Muito bem. Então vamos lá, gente. Antes de tudo, eu quero que vocês só prestem atenção, não precisam anotar de primeiro momento. Eu vou passando os conceitos ao longo do curso. Só que, primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o que é o direito administrativo. O que ele estuda, qual é o foco do direito administrativo. Uma vez que a gente tem essa noção, fica muito mais fácil adentrar no estudo propriamente dito. Então, por hora, descansem a mão e prestem atenção no conceito, para que vocês possam entender e a aula flua melhor. Beleza, galera? Então vamos lá, vejam só. Vocês têm que ter em mente, pessoal, que o direito administrativo, que é o direito que disciplina a administração pública, ela tem um paralelo com empresas privadas. Como assim, professor? Presta atenção, gente. Vamos supor que aqui na nossa cidade nós tenhamos uma empresa privada bem grande, infraestrutura grande. Essa empresa privada, pessoal, lá dentro existe uma administração, certo ou errado? Certo. Dentro da empresa privada há uma administração e essa administração é responsável por gerenciar, encaminhar relatórios, fechar a relatório do dia, enfim. A administração é responsável por dar andamento na empresa privada. Da mesma forma, gente, a administração pública faz, só que ela não vai cuidar de uma empresa privada, ela vai cuidar da República Federativa do Brasil. Tá? Então, assim, eu quero que toda vez que vocês se deparem com o assunto direito administrativo, vocês façam esse paralelo. Uma empresa privada, ela tem o seu fluxo normal através de uma administração interna. A República Federativa do Brasil, ela também terá o seu fluxo normal através da administração pública. Então, a administração pública ela é uma grande gerenciadora, só que não gerencia uma empresa privada, mas gerencia, sim, o quê? O Brasil. Entenderam isso? Então, empresas privadas têm administração? Sim. República Federativa do Brasil tem uma administração? Sim, que recebe o nome de administração pública. Não anotem ainda. Eu quero que vocês entendam esse conceito. Até aqui, beleza, gente? Agora sim, podem pegar a caneta. Nós vamos colocar, no primeiro momento, um conceito do que é o direito administrativo. E com base nesse conceito, eu vou explicando para vocês os institutos. Tá claro? Ok. Então, quero que vocês escrevam. Direito administrativo, 2 pontos. Coloquem aí. É o ramo do direito público. É o ramo do direito público. É o ramo do direito público que trata da organização e estrutura da administração pública. É o ramo do direito público que trata da organização e estrutura da administração pública
vírgula, é o ramo do direito público que trata da organização e estrutura da administração pública, vírgula, conferindo limites e prerrogativas vírgula, a fim de se alcançar o interesse coletivo. É o ramo do direito público que trata da organização e estrutura da administração pública, conferir limites e prerrogativas a fim de se alcançar o interesse coletivo. Com base neste conceito, a gente vai trabalhar cada uma dessas situações e entender o que o direito administrativo faz e ver como que ele atua no Brasil. Certo, gente? Ok. Primeiro eu coloquei para vocês que ele é o ramo do direito público. Pessoal, essa dicotomia, não sei se algum professor já mencionou para vocês, essa dicotomia existente entre direito privado e direito público, ela só existe para fins acadêmicos. Tá? Se vocês pegarem doutrinas, livros, vocês vão entender que o direito é um só. Nós dizemos que o direito é uno e indivisível. Indivisível. Porém, há uma distinção entre direito público e direito privado para facilitar o nosso entendimento. Ô Nelson, o que é o direito público? Presta atenção, gente. Ó. Supomos que eu, Nelson, particular, queira vender um imóvel que eu tenho. E ela tem interesse em comprar o imóvel. Tá? Se a gente celebrar um contrato de venda e compra, este contrato ele é eminentemente privado. Por quê? Porque tem um interesse privado de um lado e outro interesse privado do outro lado. Entenderam isso? Então, um contrato de venda e compra entre particulares, ele é eminentemente regulado pelo direito privado. Até aqui alguma dúvida? Ok. E o que é o direito público? Pessoal, o direito público ocorre quando um dos interessados é quem? A administração pública. Um dos interessados é a administração pública. Exemplo, eu sou um particular, dono de uma empresa. Ela representa o estado de Rondônia. Se ela que representa o estado de Rondônia quer fazer uma construção às margens da rodovia, ela vai ter que celebrar um contrato também, não vai? Só que ela pode chegar até mim diretamente e celebrar um contrato de prestação de serviço, ou ela tem que fazer um processo licitatório, escolher, celebrar o contrato com a empresa licitante que venceu a licitação. Conseguiram vislumbrar a diferença? Enquanto que no contrato de venda e compra, um particular e outro particular, a gente chega diretamente e faz o contrato, quando há direito público envolvido, não é simplesmente assim. Uma das partes é o poder público. Então tem que seguir regras predispostas em lei. É totalmente diferente. Então, quando eu falo de direito administrativo, ele é totalmente inerente ao direito público. Porque uma das partes é a própria administração pública. E nós já vimos que a administração pública ela é uma grande gestora. O que a administração pública faz, gente? Ela pratica atos de gestão. Para quê? Para satisfazer o interesse da coletividade. Sempre o foco, quando se trata de administração pública, é interesse social. Interesse social. Ô Nelson, mas na prática tem roubalheira. Não, gente. Prática não cai em concurso público. Quem é meu aluno sabe que eu sempre friso isso. Esqueçam a prática. Ah, mas eu trabalho num órgão que lá a licitação tem tramóia, tem isso aqui. Não importa, gente. Ah, mas eu já vi não sei quem subornando. Não interessa para a gente. Para concurso público, nos interessa o que está na lei. Esqueçamos a prática, que a prática todo mundo sabe como é. Ou alguém aqui não sabe? A prática é totalmente diferente do que está na lei. O foco para concurso público é tá na Constituição, tá na lei, é aquilo que vai cair. Tá? Então, pelo menos nas nossas aulas e durante a prova, vamos esquecer o que ocorre na prática. Que a prática é quem pratica esses atos é o ser humano e o ser humano é totalmente imperfeito e né, a gente já sabe como que acontece. Então, o direito administrativo é o ramo do direito público. Todo mundo entendeu o direito público? Que trata da organização e estrutura. Vejam, organização e estrutura. Isso aqui não é uma função de gestão, gente?
Uma empresa privada não tem administração que trata da organização e da estrutura dela? Como ela se organiza, como funciona, como se estrutura? Da mesma forma, a administração pública faz. Por isso que eu repito novamente, a administração pública é uma grande gestora. Ela que dita como vai funcionar a gestão no Brasil. E quem que regula a administração pública? O próprio direito administrativo. Tá? Por enquanto está dando para entender, né, gente, esse conceito inicial. Que trata da organização e estrutura da administração pública, conferindo limites e prerrogativas. Quero que vocês dêem atenção especial a isso aqui, ó. Limites, prerrogativas. Vamos ver o que significa limites e prerrogativas. Isso aqui é importantíssimo na nossa matéria. Tá? Importantíssimo na nossa matéria. Como é que é o nome do Brasil? O nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Hoje eu vou falar rapidamente por que República e por que Federativo. Vejam, como que é mesmo? República. República vem do latim res publica, publica. Todo mundo sabe que res significa? Hã? O que é res furtiva no direito penal? É a coisa furtada. O que é res? Coisa. Pública de todos. Então vejam, o Brasil tem o nome de república. Logo, o patrimônio brasileiro, as terras brasileiras que compõem o território brasileiro é público. É público. Só que alguém gerencia essas coisas públicas. Quem? Quem gerencia o patrimônio público? A administração pública. Ela que é a grande gestora. Só que quem é o titular de todas as coisas públicas? Quem é o dono legítimo? O povo. Todos nós somos donos de tudo que o Brasil nos oferece. No entanto, não gerimos isso. Quem é o gestor? A administração pública. Com base nisso, galera, eu quero que vocês entendam que a administração pública, quando atua, ela não atua em interesse próprio. Ela sempre atua no interesse da coletividade. Por quê? Ora, porque as coisas nos pertencem. Logo, quando a administração pública atua, ela atua nos representando. Ô Nelson, o que isso tem a ver com limites e prerrogativas? Tudo a ver, gente. Vejam, prerrogativas. Vou dar um exemplo. Eu sou particular, eu posso chegar até ela e falar assim, ó, eu quero construir uma escola particular aqui nesse terreno e eu vou mandar você embora. Posso, gente? Eu, enquanto particular, posso? Não posso. Ah, eu estou querendo construir aqui uma franquia do McDonald's e sua casa está atrapalhando, eu quero te desapropriar. Eu posso? Eu, Nelson, posso? Não. Isso não é prerrogativa de um particular. Agora, se eu representar o estado de Rondônia, sua personificação, e chegar até ela e falar assim, ó, aqui vai ser construído várias creches de escolas públicas neste local, a gente vai desapropriá-la, indenizar previamente em dinheiro. Posso? Ué, por que o particular não pode e a administração pública pode? Porque ela tem certas prerrogativas que derivam de qual princípio que vocês acabaram de falar para mim? O princípio da supremacia do interesse público sobre o primário ou sobre o particular. É o princípio da supremacia do interesse público. Deem atenção especial a isso aqui, gente. Existem dois princípios maiores do direito administrativo. O primeiro está aqui. Quais são os dois maiores princípios do direito administrativo? O primeiro está aqui. Todos os outros decorrem dele. Princípio da supremacia do interesse público. O interesse da sociedade vale mais do que o seu próprio interesse. Tá? Porque a administração pública, ela age gerindo o interesse do povo. Por isso que ela tem prerrogativas. Então, mais uma vez, existem dois princípios fundamentais do direito administrativo. O primeiro está aqui na lousa. É o princípio da supremacia do interesse público. É um dos
dois maiores. Em razão da supremacia, a administração pública possui certas prerrogativas que nós, particulares, não temos. A gente nem sonha em ter isso. Ah, isso é injustiça. Não interessa se você pensa que é injustiça ou não. Está na lei. Tá? Ah, e por que ela tem isso? Ora, porque a administração pública, ela age em nome da coletividade e não em nome próprio, em benefício próprio. Por isso que eu coloquei, ó, a fim de se alcançar o interesse coletivo. Certo, galera? E aí eu coloquei também que, ao mesmo tempo que ela tem prerrogativas, ela pode fazer coisas que nós não podemos, ela também tem certos limites. Já pensou se não tivesse limite? O quão arbitrário seria a atuação da administração pública? Se já é arbitrário hoje, gente, com certos limites, imagine se não houvesse limites. Tá? E os limites também partem por intermédio de um princípio que vocês vão colocar aí, é o princípio da indisponibilidade, perfeito. Indisponibilidade do interesse público, que é o segundo princípio. Os dois maiores estão aqui, estão elencados na lousa. Princípio da supremacia e princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Muito bem, gente. Para a gente concluir essa parte introdutória de conceituação e todo o resto, todos vocês sabem o que é indisponibilidade ou não? Não sabe? Se você compra um veículo, o veículo é seu, certo? Pode dispor dele? O que é dispor? Usar, gozar, fruir, vender, fazer tudo isso? Você pode? Pode. Se a colega me empresta a moto dela, porque eu quero ir para minha casa urgente pegar um livro. Essa moto é minha? Eu posso dispor dela? Posso usar, gozar, fruir, vender, alienar, alugar? Posso? Claro que não, né, gente? Porque a moto não me pertence. Da mesma forma, a administração pública, ela não pode abrir mão do interesse público. Chega lá, você chega até o Detran, leva a documentação e fala assim, eu quero a minha CNH. Aí o servidor do Detran fala, não, hoje eu não estou afim de atender você. Teoria, tá, gente? Pode? Teoricamente, isso não pode, porque senão esse servidor estaria abrindo mão do interesse público. Não, eu não estou afim de te atender. Ele não pode se negar, gente. Se tiver tudo em ordem, ele não pode. Por quê? Porque não cabe à administração pública abrir mão do interesse público, justamente porque é em razão do interesse público que ela existe. A administração pública só tem uma finalidade, que é qual? Alcançar o interesse coletivo, interesse social. Logo, ela pode fazer coisas que nós não podemos, só que ao mesmo tempo ela também tem limites. Não pode abrir mão do interesse público. É isso. Tranquilo, né, gente? Essa conceituação de direito administrativo. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Lembrando, patrimônio público pertence a todos, mas quem que vai gerir? Resposta, a administração pública. E ela tem limites prerrogativas, que são os dois maiores princípios. E ela sempre busca o interesse da coletividade. Faça um paralelo. Qual que é o grande interesse de uma empresa privada? Lucro. Lucro. Então, tudo que ela faz é visando ao lucro. Isso é administração privada. República Federativa do Brasil. Qual é o interesse? É lucro? Na teoria? Ah? O interesse não é lucro. O interesse é o quê? Finalidade. O interesse do povo. Para que assim seja, ela tem dois grandes princípios. Supremacia, que lhe dá prerrogativas, e indisponibilidades, que lhe dá limites, para não agir de forma arbitrária. Fechou, galera? Deu para entender essa parte inicial ou não? Tá com dúvida? Levanta a mão e pergunta. Aí eu vou virar a câmera para vocês e dar zoom, tá? Aí para ficar bem focado em vocês.
Isso aí inibe quem quiser perguntar, né? Legal, gente. Qual que é a diferença entre administração pública e governo? Porque parece que é tudo igual, né? Quem sabe? O que mais? Qual é a diferença entre governo e administração pública, que nós já sabemos que é uma grande gestora? Ótimo. Muito bem. Qual é a diferença entre governo e administração pública? Vamos colocar no caderninho assim, gente? Governo, 2 pontos. Escrevam. Vamos lá? Coloquem assim. Governo é um conjunto de órgãos constitucionais. É um conjunto de órgãos constitucionais responsáveis. Conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela função política do país. Então, o governo é um conjunto de órgãos constitucionais que estão responsáveis pela função política do país. O que é função política? Pera lá, a gente já vai ver, tá? Administração pública. Coloquem no caderno. É todo aparato estatal, ou aparelhamento estatal, tanto faz. É todo aparelhamento estatal. Todo aparelhamento estatal. Viram que eu não coloquei órgãos, eu coloquei aparelhamento estatal responsável pela função administrativa do país. Tá? É todo aparelhamento estatal responsável pela função administrativa do país. Beleza, gente? Ok. O que é a função política? Quem se atreveria a dizer? O que é função política? Primeiro eu vou explicar, depois a gente reduz a termo e põe no caderno. Tá bom? Ó, quando eu trato de função política, é o seguinte. O Brasil está querendo criar a Bolsa Família. Vamos supor que não exista. Está querendo criar a Bolsa Família, está querendo instituir a Previdência no país. Pronto. Institui a Previdência. Legal. Quando o Congresso cria as leis concernentes à Previdência, essas leis foram frutos da função política, que está instituindo a Previdência, que está instituindo a Bolsa Família, está instituindo a Bolsa, não sei das contas. Quando se cria algo desse tipo, é a função política. Agora, quem que vai executar essas políticas públicas? É o governo? O governo, quando cria a Previdência, ele que vai aplicando, vai lendo, recebendo a documentação para ver se está em dia a Previdência, para ver se pode ou não ser beneficiário, aquela coisa toda. É o governo? Não. Quem é que faz isso? A administração pública. Quando o Brasil, o Congresso, criou o Código de Trânsito Brasileiro, isso é função do governo ou da administração pública? Quando cria o código? Função do governo. Ele instituiu as políticas públicas, o que deve e o que não deve, no trânsito. Agora, quem que aplica? A administração pública. Através de, aqui em Rondônia, EMTU, aqui em Paraná, EMTU, Detran, em Rondônia, etc. Que são todos integrantes da administração pública. Então, gente, função política é função de direção, coordenação. Função administrativa
é aplicar a função política. Entenderam isso? Então, coloque assim, função política é uma função de coordenação, direção e diretrizes governamentais. Diretrizes governamentais, que são as chamadas políticas públicas. Função política é a função de coordenação, direção e as diretrizes governamentais. Instituir as políticas públicas em prol do povo. Quem que aplica as políticas públicas? Função administrativa, que é a função de executar as políticas públicas. Pronto. Então, lá vai a primeira pergunta de concurso. Já vi umas 2 vezes. O veto do presidente da República está vetando uma lei. É um ato de governo ou um ato administrativo? O veto do presidente da República, quando ele veta uma lei, é um ato de governo ou um ato administrativo? Isso cai, tá? E aí? Pode falar sem medo de errar. Agora é hora de errar, né? E aí? Vamos, gente, vocês estão respondendo certo. Claro que o veto é um ato de governo, é uma função política. Porque o presidente da República, ele pode olhar a lei e vetar, seja porque está afrontando uma outra lei, aí é um veto jurídico, mas ele pode olhar a lei e falar assim, cara, essa lei aqui, o povo não vai gostar dela. Isso é um veto político. Existem 2 vetos, veto jurídico, veto político. O veto jurídico é quando a lei está afrontando outra lei, ou a Constituição, aí não pode. Agora, mesmo que esteja em conformidade com outras leis, às vezes o presidente olha aquela lei nova e fala, não, essa lei aqui vai de encontro aos interesses do povo. É um veto político. Então, o veto é um ato de governo. Tá? Isso demonstra a soberania que o presidente da República tem. Só ele pode fazer esse veto. Com certeza é um ato de governo. Isso já caiu em concurso. Em 2 que eu já vi, 2 questões. Tá? Então, caso caia, vocês já sabem a resposta. Certo, gente? E aí, falar rapidamente sobre governo, rapidinho, porque não é o nosso foco. Isso é um pouco de direito constitucional, mas só para vocês se familiarizarem com o assunto. Quem pode me dizer qual que é a forma de governo que o Brasil adotou? A forma. Qual que é a forma de governo que o Brasil adotou? E qual é o sistema de governo que o Brasil adotou? Podem falar. Presidencialismo é o quê? Forma ou sistema? Então, o Brasil adotou o sistema, isso é constitucional, tá, gente? Presidencialista. E adotou qual forma de governo? A República. Tá? A República. Qual outra forma de governo existe em países afora? Monarquia. Qual é a grande e principal diferença entre república e monarquia? Enquanto a monarquia é hereditariedade, um poder passa de geração a geração,
não precisa ser necessariamente rei, tá, gente? Muito embora a história nos diga que a maioria sejam reis. Enquanto a monarquia ela é hereditário, a república se caracteriza por alternância de poder. Todos vocês sabem que aqui no Brasil já teve presidência de 5 anos, e agora nós temos a cada 4 anos, para presidente, deputados, vereadores. Só tem um que não fica 4 anos, quem sabe? Os senadores, né? Então, a república ela é fortemente marcada pela alternância de poder. Isso é república. O que é república? Resposta, alternância de poder. Para que não fique uma única família, um único clero no poder. Tá? Embora a gente saiba que existem aí senadores, deputados federais que já estão 20, 30 anos lá dentro, né? E a gente não consegue tirar. Não é isso? Por causa do sistema proporcional. Qualquer dia eu explico para vocês como é que funciona o sistema proporcional das eleições e o porquê deles não saírem. É bem fácil de entender. Então, república alternância. Sistema de governo. Qual é o outro sistema que existe país afora? Existe o sistema parlamentarista, que o Brasil não adotou. Tá? O Brasil adotou o sistema presidencialista. Quem pode me dizer em poucas linhas o que é o sistema presidencialista? No sistema presidencialista existe, óbvio, quem? O presidente. Não fala em presidente da república, às vezes não é república lá. Existe um presidente, tá? E esse presidente, ele é chefe 2 vezes, não é isso? Ele é chefe do governo e chefe do Estado. Então ele é tanto chefe internamente, governo, quanto chefe externamente, Estado. Então, no sistema presidencialista, o presidente é chefe 2 vezes. Tá? Se vocês pegarem o artigo 84 da Constituição, atribuições do presidente. Lá está falando atribuições dele, tanto chefe de governo quanto chefe de Estado. Caracterizando o nosso sistema presidencialista. No entanto, existe também o sistema parlamentarista, que é o quê? Do Reino Unido, todo o Reino Unido. Tá, mas e aí? Gente, no sistema parlamentarista, quem detém a competência de chefe de governo não é o presidente. É quem? É o parlamento. E esse parlamento é representado seja pelo primeiro-ministro, ou seja por um grupo de ministros, ou por um grupo de ministros. Tá? Não necessariamente o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro pode ser escolhido pelo presidente da República. Só que ele só vai ficar lá se o parlamento aceitar, o Senado aceitar. Então vocês notam o poder que o Senado tem no parlamentarismo. Tá? Eles são chefe de governo, enquanto o presidente só exerce chefia de Estado, só. Tá? Então, todo chefe de governo, a chefia de governo está nas mãos do parlamento, que são os senadores e deputados. Tá claro isso, gente? E o primeiro-ministro ele é indicado ou nomeado pelo presidente, mas ele só lá permanece se o Senado aceitar. Então, ele depende totalmente também do Senado. Tá? É um sistema adotado em alguns países, no Brasil não. Certo, gente? Com base nisso, o que nós já vimos? A administração pública é uma grande gestora, tá? Tem limites prerrogativas, não é isso? Vimos a distinção de administração pública e governo. Enquanto o governo está preocupado com políticas públicas, a administração vai aplicar, executar tais políticas públicas. Já vimos forma e sistema de governo. E agora? Vamos ver um próximo item que está no edital de vocês. Que é o seguinte. Ó, pessoal, isso aqui é uma coisa que geralmente passa batido, mas nas minhas aulas eu sempre trago. Perco aí 5, 10 minutos explicando, mas que vale a pena caso caia, vocês não erram. Tá? Que é o seguinte. Vamos lá, gente.
a administração pública, ela pode ser vista de duas maneiras. Duas maneiras. Você tem um critério chamado critério subjetivo, que também é chamado de formal ou orgânico. E você tem o critério objetivo, que também é chamado de substancial ou material. Existem dois critérios concernentes à administração pública. O Brasil adotou um deles. O Brasil adotou um deles. Então, o que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês descansem a mãozinha de vocês, tá? Prestem atenção na explicação. E aí, logo em seguida, nós iremos anotar. Tá claro? Porque isso aqui é simples, muito simples. Mas você tem que aprender. Ok? Gente, olhem só. Quando eu falo em critério subjetivo, formal ou organizacional orgânico, eu quero dizer o seguinte: quem será que é considerado administração pública dentro do país? Quem que faz parte da administração pública? Será que aqui o curso CPC, que dá aula para concurso, integra a administração pública? Neste critério aqui? Será que integra? Claro que não, né, gente? Então, ô professor, quem que integra a administração pública dentro do critério subjetivo? Não anotem ainda. Integra a administração pública aquelas pessoas, órgãos ou agentes que a lei diz que é administração pública. Então, a lei fala que prefeitura é administração pública? Fala. A lei fala que empresa pública é administração pública? Fala. A lei fala que o Tribunal de Justiça é administração pública? Sim. Então, considera-se a administração pública todos os órgãos, pessoas e agentes que a lei diz que são administração pública. Ah, ô Nelson, mas a Caixa Econômica, ela é uma empresa pública e ela não pratica serviços públicos. Ela pratica serviços do mercado econômico, concorrendo com outros bancos. Gente, no critério subjetivo, isso não importa. Que só importa quem a lei falou que é. Não importa a atividade que ela pratique. Conseguiram vislumbrar isso aí? Então, se a lei fala que a Caixa Econômica é administração pública, importa o que ela faz? Não. Só importa que a lei diz que ela é administração pública. Então, vocês vão colocar assim, ó, que o que importa é quem realiza. O que importa é quem realiza. Ou seja, quem a lei diz que é administração pública. Tá? Considera-se administração pública quem a lei diz que é administração pública. Ou seja, quem que está realizando. De novo, considera-se administração pública quem a lei falou que é administração pública. Não importa o que está sendo praticado por aquela pessoa. Certo? Vocês vão entender já já. No critério objetivo, o que importa é a atividade, ou seja, o que é realizado. É isso que importa. O que é realizado.
Gente, só para título de exemplificação e entendimento. Ó, nós aqui da sala abrimos uma ONG, iniciamos uma ONG de amparo às pessoas carentes, de rua, mendigos e tudo mais. Tá? Nessa ONG nós temos professores, psicólogos, sei lá, médicos, resgatamos, educamos e ainda conseguimos emprego para as pessoas. Pergunto, a gente está praticando uma atividade social? Sim. É uma atividade administrativa? É. Pelo critério subjetivo, nós somos administração pública? Por que não? Porque a lei não falou que nossa ONG é. Agora, pelo critério objetivo, a gente é administração pública? Poderíamos ser considerados. Por quê? Porque a atividade que estamos realizando é atividade administrativa, voltada ao bem social. Tá? Então, se o Brasil, lembrando, o Brasil adotou isso aqui, ó. Tá? Subjetivo. Se o Brasil adotasse o critério objetivo, nós teríamos a administração pública, exemplo, a Copesa, aqui em Rondônia, que é a coleta de lixo, que é uma empresa privada que não integra a administração pública, porque a lei não falou que ela integra. Agora, se o Brasil tivesse adotado o critério objetivo, a Copesa estaria dentro da administração pública, porque coleta de lixo é um serviço social, serviço administrativo. Tá claro isso, gente? Então existem dois critérios, subjetivo e objetivo. Qual o Brasil adotou? Subjetivo. Quem que é administração pública para o Brasil? Quem a lei fala que é. Quem a lei falou que é? Órgãos, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, fundações públicas. A gente vai ver logo mais. Se a lei não falou isso, não falou além disso, então o resto não é administração pública. Dúvidas? Quem nunca teve essa aula de direito administrativo vai sair com a cabeça meio voada, né? Mas depois se acostuma. Ou piora, né? Dependendo. É muita informação, gente. Direito administrativo é muito amplo, tá? Mas, assim, é uma coisa necessária. É igual a língua portuguesa. Todo concurso tem. Administrativo não vou dizer que é todo, mas a grande maioria dos concursos traz direito administrativo. Você tem que estar sempre preparado com português, informática, administrativo e constitucional. Essas 4 matérias, você não vou dizer que tem que dominar, mas tem que estar sempre preparado. Tá? Eu gosto de administrativo, gosto de constitucional e também gosto de português. Agora, informática, eu chuto. E das 5 eu sempre acerto uma, né? Nunca 0. O chute é bom na informática. Lógica, tá louca, estudar lógica. Não faz sentido aquilo. Olha, nós do direito não sabemos nada de lógica. Você sabe qual que é o único cálculo que o advogado sabe fazer, né? Vocês sabem. Os honorários. 20% ele calcula sobre qualquer coisa. Qualquer valor que você der para o advogado, ele calcula. 20%. Isso ele sabe fazer. O resto, nós não sabemos fazer mais nenhum tipo de cálculo. Muito bem, gente. Coloquem aí no caderno. Sistemas administrativos. Sistemas administrativos. Concordam comigo que a administração pública trabalha através dos seus agentes públicos e que esses agentes públicos diuturnamente, ou seja, dia a dia, todos os dias, praticam atos? Você vai numa repartição pública pedir uma certidão, é um ato que ele pratica. Hoje mesmo, estava quase dando o horário de irmos embora lá do fórum, aí chegaram 2 pessoas desesperadas porque familiares tinham sido presos porque não pagaram pensão alimentícia. Hoje é sexta. Se não solta hoje, só segunda.
E aí lá vai nós ligarmos lá para a comarca de Espigão, que o juiz tinha que soltar ali a alvará de soltura, o juiz não estava, o plantonista de Espigão mora em Pimenta, o juiz, então não tinha juiz plantonista, ficou aquele rebuliço todo, chama o oficial de justiça, não soltou. Não soltou o cidadão. São atos administrativos. Quando o oficial de justiça vai lá soltar o cara que está preso por prisão civil, exemplo, é um ato que ele está praticando. Quando o juiz assina o alvará de soltura, é um ato administrativo que ele está praticando. Todo e qualquer ato exercido pela administração pública é um ato administrativo. Será que nós, cidadãos comuns, temos como nos defender de tais atos? Temos. Através dos chamados sistemas. Então, galera, sistemas nada mais são do que formas de controle dos atos administrativos. Formas de controle dos atos administrativos. Tá? Formas de controle dos atos administrativos. Nós temos e devemos nos defender de atos arbitrários. Tá? Atos arbitrários. Quem nunca levou uma multazinha de trânsito? Nunca levou? Quem nunca levou, logo vai levar uma multa de trânsito. Gente, eu estava andando lá em Cuiabá, assim, totalmente de boa. As avenidas largas, 100 por hora, 150 por hora. De boa. Aí, quando tá lá, nós estávamos de moto, né? E aí, chegando lá na frente, nossas motos correm bastante. Meu amigo falou, Nelson do céu, essa avenida tinha 5 pardais, cara. Você passou a 160 em todos. Eu falei, cara, daqui a 2 meses eu vou receber a premiação, né? Então, assim, todo mundo um dia vai levar a multa de trânsito. Não é praga, não, tá? É porque tem muito pardal, gente. Muito pardal. E o pior são aqueles pardais que estão atrás de árvore, o galho de árvore. Eles nem cortam esses galhos. De propósito, né? Fica aquele galho, você não vê o pardal, quando você pensa, você já passou e já levou a multa. Então, será que tem como a gente se defender disso? De multas de trânsito, por exemplo? Tem que ser uma forma de defesa boa também, né? Falar de qualquer jeito não vai adiantar. Então, ó, galera. A gente tem 2 sistemas para se defender disso aí, né? O primeiro sistema... Primeiro, coloquem aí, é o sistema inglês. O primeiro é o sistema inglês e o segundo é o sistema francês. Tá? De cara, eu falo a vocês que o Brasil adotou o sistema inglês. Tá? De cara, eu falo a vocês que o Brasil adotou o sistema inglês. Ok? Então, vamos adiantar a nossa aula. O que é cada um desses sistemas? Coloquem assim, que o sistema inglês, ele também é chamado de sistema da unicidade de jurisdição. Logo aqui é pluralidade de jurisdição, que alguns chamam de contencioso administrativo. Quem pode me dizer o que é jurisdição?
que é a jurisdição? Quando os parlamentares criam a lei, eles estão criando a lei para ela? Para algum de vocês aqui? Ou está criando a lei para a coletividade? Exemplo, lei penal. Lá no artigo 121, matar alguém. Lá está falando, quando o Nelson matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Está assim? Não, está matar alguém. Então, se o João mata, ele vai ser enquadrado ali. Se a Maria que mata, ela vai ser enquadrada ali. Então, ao criar-se leis, os parlamentares criam a lei generalizada, tá? Em abstrato. Agora, quando alguém pratica uma conduta e essa conduta está prevista na lei, vai ser aplicada a essa pessoa ao caso concreto, não é? Então, se Nelson mata alguém, vai ser aplicada a lei para ele. E quem que aplica? O juiz. Porque só o juiz tem jurisdição. O que é jurisdição? É aplicar a lei ao caso concreto. Porque quando a lei é criada, ela é criada em abstrato. Agora, quando você pratica uma conduta e essa conduta se adequa à lei, é com base na jurisdição que ela será aplicada ao caso concreto. Entenderam jurisdição? Só quem tem jurisdição é o